A Montanha Mágica 19. Não tenho nada para comentar aqui, somente um personagem que provavelmente vocês já devem ter encontrado na vida de vocês. Aquela pessoa que tem sede, que tem aquela sede encarecida de atenção e fica te segurando numa conversa quase que desesperadamente. Então vamos lá. Isso que você pode ter tido contato várias vezes, mas nunca pensou em termos explícitos. Aqui a gente tem bem delineado. Lembre-se do meu vídeo anterior, o trabalho do narrador é clarificar, trazer à luz as experiências, né, dos personagens, às vezes as concepções dos personagens, ou as experiências e as concepções nossas. Eu estou na página 127, para quem tem a minha edição. Para quem não tem a minha edição, é no ainda capítulo 4, Hans Castorp faz uma tentativa de conversação em francês. Tem um espaço, assim, nessa parte que eu falei para vocês, durante esses primeiros dias e mesmo muito tempo depois, Hans Castorp. Bom, e aí eles encontram uma enfermeira. Ela falava não só com cordão do pince-nez atrás da orelha, ela falava não somente de forma rebuscada, mas até com uma afetação penosa. Quem a examinasse mais de perto devia ter a impressão de que a tortura do tédio lhe afetara a inteligência. Era muito difícil desembaraçar-se dela, porque manifestava um medo doentio do fim da palestra. E logo que os jovens se dispunham a prosseguir no caminho, agarrava-se a eles com palavras e miradas pressurosas. Ela não segurava eles, ela agarrava com palavras, né, e miradas pressurosas. E mesmo com um sorriso tão desesperado que, por misericórdia, eles se detinham outra vez. Falava prolixamente do papai, que era jurisconsulto, e do primo, que era médico, na intenção evidente de brilhar e de sublinhar o fato de se ter criado num ambiente culto. Quanto ao seu paciente, lá atrás daquela porta, era o filho de um fabricante de bonecos de Coburgo, e chamava-se Hotbane. Recentemente o mal atacara os intestinos do jovem Fritz, e isso era duro para todos os que se interessavam pelo caso, como os senhores sem dúvida compreendiam. Era especialmente duro para uma pessoa que descendia de uma família de acadêmicos e possuía acessibilidade peculiar às classes superiores. O narrador vai meio que incorporando a voz dela, né? E não se podia deixá-lo só nem um minuto. Ainda ela falando, tagarelando. Fazia alguns dias, era quase incrível. Ao voltar de uma saidinha, apenas fora comprar um pouco de pó dentifrício, encontraram o doente sentado na cama, tendo diante de si um copo de espessa cerveja preta, um salame, um bruto pedaço de pão, de centeio e um pepino. Sua família mandara-lhe todas as especialidades de sua terra na ideia de fortificá-lo. Claro que no dia seguinte o homem estava mais morto do que vivo, ele precipitava o próprio fim. Mas isso traria redenção só para ele. Novamente ela volta, né? Mas não para ela. A propósito, podiam chamá-la de Irmã Berta, se bem que seu verdadeiro nome fosse Alfreda Stillnecht, já que ela teria então que cuidar de outro doente num estado mais ou menos avançado naquele ou no outro sanatório. Era essa a única perspectiva que se lhe abria. Uma outra não existia para ela, infelizmente. Pois é, foi o que disse Hans Castorp, e que a profissão de uma enfermeira lhe parecia difícil, sim, mas também bastante honrosa. Honrosa é, com certeza, foi que a enfermeira respondeu, mas também muito difícil. Bom, aí ela vai continuar falando. Eu só quero pegar mais uma parte dessa personalidade dela. Tem outras coisas interessantes envolvidas aqui, né? O fato de pensar, a gente deveria pensar qual que é a diferença de falar que é uma profissão difícil, mais honrosa, e falar é honrosa, mais difícil, né? Então, aqui.
Seu cérebro não produzia mais nada, falando ainda sobre a enfermeira. Em vão se empenhava em reter os dois jovens por mais alguns instantes, elevando a voz subitamente, até quase gritar, cada vez que faziam menção de ir adiante. Mesmo assim, finalmente eles escaparam. Então, só para trazer esse personagem, enfatizar esse personagem aqui.